Boa noite, Mailana. Boa noite para você que nos acompanha a partir de agora. Boa noite, minha gente. Mais uma vez estamos juntos, né? Estamos juntos, juntinhos nós aqui, para mais esse tempo de aprendizado nas nossas lives de sexta-feira, sempre às 8h15 da noite. Boa noite também aí para meu amigão aí de Itapebi, na Bahia. Grande abraço para você, meu amigo. Também aí pro Matheus Maciel. Pessoal que vai entrando, nos dê um alô aí, um oi, um joinha, para que a gente possa recordar de vocês aqui, que é sempre uma grande alegria. Boa noite para todos vocês, bem-vindos, bem-vindas. Alegria de estar com vocês mais esta noite. Boa noite aí também para Frei Givanildo, em Eunápolis, na Bahia. Boa noite para todos vocês que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais. Hoje nós temos um tema muito interessante que pode nos servir muito para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para a nossa reflexão espiritual. Boa noite também para Kelly Cristina, boa noite aí também para Simone, bem-vindos, bem-vindas, que é sobre as máscaras e as feridas. Um tema muito interessante, que não é para a gente ficar aí rotulando ninguém, ficar de psicologismo com ninguém, mas que pode de fato nos auxiliar quando vamos percebendo comportamentos, sentimentos que sempre estão aí batendo na porta da nossa vida, do nosso coração. Boa noite também para Sabrina, boa noite para o Aparecido, bem-vindos todos vocês. Pessoal que está aí chegando nas nossas plataformas, convido vocês, peço a vocês a gentileza de nos darem um oi, aí uma boa noite, para que a gente possa também aqui saudá-los. É uma grande alegria para todos nós. Grande abraço então aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Nosso tema de hoje então, né, as máscaras que escondem as feridas. E quando a gente fala de máscaras, as máscaras sejam agora as máscaras em tempo de pandemia, as máscaras também de outros tempos, ela sempre tem o objetivo de velar. Né? Então, quando a gente fala de máscara, ela tem a missão, o objetivo de esconder algo. A gente poderia também aqui chamar as máscaras de curativos, no sentido de que você coloca ali uma gaze por cima, para esconder o quê? O machucado. Um grande abraço aí para Tatiana, para Jaqueline, que estão chegando. Boa noite também para o William. Boa noite aí para Liliane, Verônica, Maria Canal, Walter, Kelly, Cristina Andrade, Dalva. Bem-vindos, bem-vindas todos. Alegria de ter vocês aqui com a gente. Então, quem falou e quem compilou essa teoria das feridas e das máscaras foi uma francesa chamada Lise Bourbeau, né? A Lise, ela fala que todos nós temos como missão viver experiências até que nós consigamos aceitá-las ou que possamos amar através destas experiências. Ora, se existe então uma experiência de não aceitação, nós vamos para onde? Nós vamos para o julgamento. E no julgamento, na culpa, no medo, no remorso, a pessoa ela atrai para si, de modo constante, circunstâncias e indivíduos que fazem reviver essa experiência. Numa outra oportunidade, eu vou refletir com vocês, eu vou trazer aqui a contribuição
para falar sobre os campos morfogenéticos. E aí a gente vai entender que pelos campos mórficos, de fato, aquilo que nós vivemos como aceitação ou não aceitação vai aproximando de nós pessoas que têm experiências, que têm vivências, que têm pensamentos, que têm comportamentos, histórias muito parecidos com aqueles que nós temos naquele momento. Um grande abraço aí também para Sandra, para Neuzinha, bem-vindas, que bom vocês aqui. Então, quando a gente vai falar dessas experiências que todos nós temos na vida ao longo da nossa jornada, da nossa história, é algo que eu tenho aqui dito por outras vezes e quero aqui retomar novamente. Aceitar uma experiência não significa concordar com ela, no sentido de que, é assim mesmo, eu nasci para sofrer, eu sou um injustiçado, todo mundo está contra mim. Não é nada nesse sentido. Muito pelo contrário, tomar para si, dizer sim àquilo que lhe aconteceu e até o presente momento lhe fere, lhe amargura, lhe faz sofrer, é sair do lugar do sofrimento e ir para a condição de aprendizado. Então, trata-se, na verdade, de nos conceder o direito de experimentar e aprender tudo que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos. Porque, gente, todo ato livre é um ato responsável e ele tem consequências. Tudo na nossa vida tem consequências. Grande abraço aí também para a Neuza Raquel, para a Aline Maier, que chegaram aí, bem-vindas. Então, ao falarmos de feridas e máscaras, nós temos que nos reportar aqui rapidamente, que eu já disse isso outra vez, sobre a síndrome do amor negativo, da dependência do amor negativo, né? Então, existem 3 posturas de uma pessoa diante de uma experiência, principalmente se é uma experiência inicialmente amarga. Eu posso repetir com medo de justamente perder o amor dos meus pais e daqueles que estão à minha volta, então eu repito para eu não perder aquele amor, aquela validação, aquela compreensão. Eu posso me rebelar, ir contra, explodir e dar as costas para tudo, ou eu posso transcender, transformar aquela experiência numa experiência de cura, de aprendizado, de aceitação. Um grande abraço aí também para Rosil Gomes, também aí para a Rosana, que acabou de chegar, a Marisa, bem-vindos todos vocês, que bom vocês aqui com a gente. Edileuza, Cláudia Marinho, gratidão aí pela presença e participação. Então, algo, gente, que tem que ficar muito claro para todos nós. Mesmo que nós tenhamos aí a contribuição, a intervenção, a opinião de outras pessoas que dizem que nós jamais poderemos errar, que nós não temos direito de errar, é totalmente o contrário. Nós temos que nos dar direito ao erro. Errar faz parte. Nós erramos em vista do crescimento, da aprendizagem, do acerto. Se eu entrego para cada um de vocês agora um violão, ou se é entregue para mim, está entregando algo nesse momento inútil. Eu não sei tocar violão, mas eu posso começar a tocar violão, aprender as notas, ficar com calos nos dedos, e daqui 6 meses, com certeza, eu vou tocar muito melhor, tendo ensaio, tendo disposição,
tendo disciplina, tendo repetição, eu vou, daqui a 6 meses, fazer melhor que eu faço hoje. Então, é importante nós entendermos que o erro faz parte, sempre. Erro é a permissão de fazer, é a tentativa em busca do melhoramento. Um grande abraço aí também para Elisângela Calimã, bem-vinda, que bom você aqui com a gente, Elisângela, bem-vinda também aí, Priscila, bem-vindas vocês. Então, nesse sentido, eu quero só entrar nesse ponto rapidinho, que eu não vou me deter nele hoje, vou falar num outro momento. Antes do perdão, existe uma outra experiência muito mais desafiadora, que é a do auto-perdão. Então, antes de reunir vontade e coragem para um processo de transformação, de melhoria, de crescimento, é auto-perdão. E olhe, eu vou compartilhar com vocês aqui que tem muita gente que não aceita se perdoar. Não aceita, não se auto-perdoa, porque não concluiu aquela faculdade, porque terminou aquele namoro, porque em algum momento deu bobeira e acabou estourando o cartão de crédito, porque bateu o carro. A pessoa, ela não se vê como humana e que o erro faz parte do humano. Então, o auto-perdão é justamente voltar no passado e olhar todos os ciclos que estão em aberto e a gente vai pouco a pouco costurando, alinhavando, fechando, concluindo. Para quê? Para viver no presente. Então, é fechar os ciclos. Isso se chama auto-perdão. E claro, é um processo para a vida toda. Para a vida toda. Da gente ir lembrando e se refazendo, se permitindo a fechar aquilo que ainda não tem concluído e que às vezes não tem nem jeito de concluir. Algumas coisas têm, mas outras não têm. E paciência, faz parte, né? Então, a gente vai justamente se alguém está aqui, a Neuza, a Raquel colocou assim, Frei, dê umas dicas de auto-perdão. Eu vou falar sobre auto-perdão numa outra live, tá bom, Neuza? Aí sim eu vou entrar nas dicas, nas vivências, vai ser muito legal, tá bom? Grande abraço aí também para Milena, que acabou de entrar. Bem-vinda também a dona Leonor Francisca, bem-vindas aí. Também, por que nós, e aí voltando um pouco para o tema, por que nós temos dificuldade de aceitar aquilo que nos acontece, principalmente o que acontece de errado? Porque nós temos uma coisa chamada ego. No ego estão as nossas crenças. Se as crenças que estão ali enraizadas são crenças negativas, são crenças limitantes, elas vão sempre nos blindar para que nós não aceitemos. Com certeza alguém que está aqui, vários de nós talvez conheçamos gente que é turrão, que é pirracento, que mata com a unha, que é teimoso. Não, mas eu tô certo. Todo mundo à sua volta fala, cara, não é assim. Não, mas é desse jeito. Porque eu tô falando que é desse jeito. A pessoa está convencida, mas mais do que convencida, ela está fechada para si mesma. Ela se faz Deus de si mesma. As suas leis é que regem a sua vida, mesmo que isso lhe leve para o buraco. E nós não nascemos assim, viu, gente? Muito pelo contrário, a Lise Bourbeau vai dizer que nós nascemos numa condição que existem, então, 4 fases primárias. Qual que é a primeira fase? É a alegria da própria existência. Olhem como que uma criança pequena, recém-nascida, se ela está num ambiente favorável, ela dá risada, ela brinca,
o sorriso dela contagia quem está à sua volta. Só que com o tempo, os adultos vão entrando e vão colocando interdições e regras. Isso é feio, isso não pode, cala a boca, vai intervindo. E a criança com medo, claro que tudo isso é um processo inconsciente, mas a criança com medo de perder o papai e a mamãe, porque a única coisa que ela vê à sua volta é papai e mamãe, ela vai criar ou uma rebeldia ou uma aceitação passiva. Então ela vai, com medo de perder o amor, sempre se sujeitar. E para se sujeitar, então ela vai criar máscaras. Boa noite, Ana Maria Baldim. Boa noite, Erenice França. Boa noite, Júlia. Bem-vindas. E aí, então, eu quero compartilhar com vocês essa relação que existe entre a ferida e a máscara. Então, imagine, por exemplo, que a sua perna tem uma ferida, um machucado. Aí você coloca uma fita, um band-aid, uma gaze. Ninguém vê a ferida, mas ela está ali, encoberta. E essa fita, essa gaze, é o que então? A máscara. Então eu vou compartilhar aqui hoje com vocês, rapidinho, 5 máscaras. E para cada máscara existe uma ferida. Claro que tem gente, claro que aqui agora, boa noite também, Matheus Rodrigues, bem-vindo. Claro que aqui agora a gente vai pensar nos outros. Ah, papai é desse jeito. Ah, minha namorada é desse jeito. Não corram esse risco e não fiquem nessa superficialidade. Convido vocês a cada um para olhar para dentro de si mesmo. Não é olhar para fora, é para olhar para dentro. Então, é um caminho interior. Então, nesse sentido, a gente vai falar aqui, boa noite também para o meu irmão, o Douglas, bem-vindo, Deus te abençoe. Boa noite, Yara Nogueira, bem-vindos aí, Deus abençoe vocês. Então, a primeira máscara que nós temos é a fuga. Por quê? Por que a pessoa fica fugindo? Ela cria o seu próprio mundo, ela está sempre do lado ou atrás de algo. Você pode ver que tem gente que na hora que vai falar assim, vamos bater foto, vamos tirar uma selfie, a pessoa ela sempre está atrás de alguém. Ela não se permite. Ela está atrás de alguém, só aparece metade do rosto, ela fica para baixo, ela se esconde, não sei para que essa besteira. Tudo isso por quê? Ela vive na fuga, ela vive se escondendo, ela não quer aparecer, ela quer sumir. Pessoas que vivem na fuga, na condição da fuga, também têm o corpo, por vezes, levemente encurvado, encolhido, porque sentem aqui o peso da vida, do mundo. Boa noite também aqui para Kid, boa noite também para o Isaac Rocha. Tempão, meu amigo, que eu não te vejo, saudações. Jusimeire da Cruz, saudade aí, Isaac, que bom ver você. Também aqui, boa noite para Gomes, Eli Franca, boa noite aí. Bem, então, gente, vejam, quando a pessoa tem o comportamento da fuga, não é porque ela está fugindo. Na verdade, ela tem medo, ela tem receio de passar novamente pela experiência da rejeição. Pessoas que fogem, que vivem na experiência da fuga, é porque elas têm um pavor aqui dentro de ouvir novamente a frase: eu não quero ficar com você. Então, a fuga é sinal de rejeição. É o medo da rejeição, é o receio da rejeição. Então, alguém que vocês veem por aí, que tem um comportamento excessivo de fuga, na verdade, ela foge da convivência humana, porque lá atrás ela já experimentou de uma forma dolorosa e hoje é sofrida
da rejeição. E no fundo, ela tem o receio de ouvir aqui, ó, eu não quero ficar com você. Ao lado dela, existe uma outra máscara, que é a máscara da dependência. O que é a dependência? É quando justamente a pessoa faz de tudo para agradar, porque ela tem medo de ser abandonada. A solidão é o seu maior medo. Ela se agarra a tudo. Ela se faz de vítima. Ela quer chamar atenção. Ela se submete a todo tipo de destrato porque tem medo de ficar sozinha. E no fundo, não tem amor próprio. Então vejam, a gente encontra muito disso no campo dos relacionamentos, do namoro, da amizade, do casamento, né? A gente vê, agora com a pandemia, acredito que muitos de vocês sabem disso, no Brasil inteiro, mais de 40%, em 40% aumentou o número de mulheres agredidas dentro de casa, né, de agressão, de violência doméstica. E a gente se pergunta, há quanto tempo que ele te bate? A vida toda, desde quando a gente casou. Quanto tempo vocês têm de casado? 30 anos, 40 anos, 22 anos. E por que a pessoa ela tem esse comportamento de dependência de quem lhe faz o mal? Porque tem medo de ser abandonado. Enquanto na primeira ferida existe o medo da rejeição, eu não quero ficar com você, aqui agora com a dependência, a frase é mais ou menos parecida. Ela é assim, eu não posso ficar com você. Então a pessoa tem receio do abandono. A gente pode lembrar, nesse sentido, por exemplo, um exemplo aqui, um casal de namorados, aí ele recebe a proposta de ir para os Estados Unidos ganhar 5 vezes mais do que aqui, com isso ele vai estar cuidando do futuro dele. E ele fala, olha, eu vou ter que terminar com você, né? Falando com a namorada. Ela, no fundo, ele está dizendo para ela, eu não posso ficar com você. Eu gostaria, mas o céu é azul, o arco-íris é de várias cores, mas a gente tem que ter dinheiro para tocar a vida, né? Então, é importante aí a gente recordar isso, tá bom, gente? Aqui também eu quero aproveitar e dar um abraço aí para Patrícia Salvador, Nancilane, que estão nos acompanhando. Também aqui a Priscila Maier. Frei, a sua live está sendo de grande aprendizado. Gratidão, Priscila, gratidão mesmo. Gente, vamos apertar aí, né, o aviãozinho, vamos apertar aí, mandar um joinha, um coraçãozinho. Convide mais gente para participar aqui da nossa live. Ela está muito, de fato, muito legal. Aqui a Tatiane colocou assim, tem medo de ter amigos também. Sim, a pessoa ela se fecha. Ô Tatiana, se por exemplo existe algum amigo lá no passado que foi embora, a pessoa ela trava e não quer ficar mais, né? Bem, passando aí para a nossa terceira máscara. A primeira máscara foi fuga e a ferida é rejeição. A segunda máscara é dependência e a terceira e a sua ferida é o abandono. A gente parte agora então para a terceira máscara, que é o masoquismo. Então, a pessoa procura a dor e a humilhação inconscientemente. Ela se menospreza, ela planeja se machucar inconscientemente para que... E por quê? Porque ela tem uma sobrecarga de culpa. Ela não se vê como merecedora. Eu já vou voltar nela um minutinho, mas para explicar o sadomasoquismo como máscara, qual é a ferida? A humilhação, a exposição exagerada. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que com certeza um ou outro aí vai agora balançar no sofá, na cadeira, mas atenção, gente. Muitos de nós temos, sem nos darmos conta,
essa máscara do sadomasoquismo. E que tem como ferida a humilhação. Sabe quando que isso acontece? Quando nós nos vemos como imerecedores, não merecedores. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Se você trabalha, qual que é o seu direito? Descanso, folga, férias. Eu quero compartilhar isso com vocês. Eu fui criado de uma forma no seminário, ouvi isso durante anos a fio, de que um padre é alguém que tem que trabalhar como um pai que tem 10 filhos para dar de comer. Eu nunca me permiti ao descanso. Jamais. Se o mal não tira férias, por que eu vou tirar folga? Mas no dia que eu estudei isso, eu tomei um tapa na cara ao estudar esse ponto. E aí então eu comecei a justamente me permitir de que eu tenho direito a comer, a dormir, a vestir, a me divertir, tudo, claro, na sua proporção, né? Eu não sou um eterno Peter Pan, jamais. Mas aí eu comecei progressivamente, e eu tenho que me atentar até isso, até hoje, né? Tenho que me atentar. Eu fico sempre alerta comigo mesmo. Mas por quê? Essa carga de que eu sou o salvador da pátria. Eu não sou o salvador da pátria. Eu sou um frade. Eu não resolvo a vida de ninguém. Eu colaboro. Eu posso aconselhar. Eu posso ajudar. Eu posso acompanhar. E faço isso com muito zelo e com muita alegria. Como vocação mesmo, como missão de vida, como propósito. Mas eu não sou Jesus. Então, quando a gente sai dos extremos e vem para o centro, no centro existe leveza. É tudo mais leve. É tudo mais suave. E às vezes nós somos cobrados por isso, tá? Nós somos cobrados. Quantas vezes que nós encontramos filhos que querem a todo instante sugar os seus pais, patrões que querem a cada momento sugar mais e mais os seus funcionários? Sempre temos. Mas quem coloca o limite somos nós. Sempre. Sempre. Tá, gente? Então, às vezes a gente encontra aí também pessoas que quebram um braço. Na hora que o braço está bom, toma um tombo de bicicleta. Na hora que o machucado curou, o óculos quebrou, não consegue enxergar direito. Cuidado, fique atento. Fique atento com isso. Chamando atenção para si. Não é porque a pessoa é doente. Não é que porque a pessoa precisa tomar remédio de tarja preta. Não é nesse sentido, não. A gente não está lidando com um louco varrido, não. Muito pelo contrário. A pessoa precisa de entender que talvez ela tenha alguns pesos na vida e esses pesos lhe geram humilhação, ela se expõe exageradamente e por isso lhe faz mal. Né? Um grande abraço aqui também para a Pretinha, que acabou de entrar. Alda, também um grande abraço para você. Também Fabiola, bem-vindas aí, gratidão por todos vocês estarem aqui com a gente. Dando continuidade, a gente tem uma quarta máscara, que é o controle. Essa daqui dá pano para manga. Dá pano para manga. Muito mesmo. Bem, o que é essa máscara, a máscara do controle? É quando a pessoa procura de todas as formas controlar o outro. Por quê? Porque o que está por trás, a ferida que está por trás, é o medo de ser traído. Aí vem a ferida, a traição. Tem raízes na quebra de fidelidade. Então, qual que é o sentimento?
é o de frustração e raiva. Quero nesse sentido, com muito carinho, com muito amor, com muita caridade, mas eu quero dar um puxãozinho de orelha nos meus irmãos pais e mães que estão aqui. Gente, não prometa aquilo que você não consegue cumprir. Se você fala para o seu filho, domingo nós vamos sair, a gente vai tomar picolé, saia com seu filho. Você deu mancada uma vez, 2 vezes, na terceira, ele vai se sentir traído. Às vezes até já na segunda ou na primeira. Mas a experiência, a ferida é da traição. A gente vê, né, esses amores, se é que é amores, né, mas vou chamar de amores. Esses amores, esses relacionamentos que a gente tem hoje, a pessoa, o namorado saiu de casa, da casa da namorada, a namorada sabe que ele vai gastar aí 10 minutos para chegar em casa, aí ela já começa no celular, no WhatsApp. Você tá onde? Com 5 minutos. Você tá onde? Você já chegou? Bate uma foto. Você tá em medo? Você tem certeza? Não sei o que, não sei o que. A pessoa, por quê? É o controle. É o medo. É o medo. É o medo da traição. É o medo da traição. E às vezes não é que a pessoa, por exemplo, às vezes, voltar nesse exemplo, né? A menina, a moça, a adolescente, que ela quer controlar o namorado a todo custo. Por quê? Porque o seu pai e a sua mãe vivem prometendo, mas não cumprem. Então, no receio, no medo de ela se sentir traída, frustrada, ficar com raiva novamente, o que ela faz? O que ela faz? Ela controla o namorado, já que ela não pode, por vezes, brigar com o papai e a mamãe. Tá bom? E aí a gente olhando a quinta e última máscara, a gente tem, e também a ferida, a gente tem a máscara da rigidez. Então, a rigidez é justamente aquela pessoa que cumpre rigorosamente as regras, os padrões, para suprir o quê? A ferida da injustiça. E aí, ela nivela todas as pessoas e não tolera o direito de errar, nem para si, nem para os outros. Nesse sentido, eu quero convidar vocês para a gente olhar lá em Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32. Todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Olha lá o filho mais velho. O que ele faz? Quando o filho mais novo, o irmão mais novo chega, ele fica bravo, ele não entra na festa, ele não aceita de entrar na festa, e ele joga na cara do pai, né? Este teu filho que gastou teus bens com as prostitutas, você mata para ele um novilho cevado, e eu que toda a vida fiz tudo por você, você nunca me deu um cabrito. Você nunca fez nada por mim. Por quê? É a rigidez. Então, na injustiça, a pessoa não se sente apreciada. Ela se sente sempre desrespeitada, explorada. E por isso, na injustiça, nasce o quê? A comparação. Sempre. Então, a rigidez, a gente vê, né? A pessoa muito certinha, ela faz tudo minuciosamente, ela tem uma programação, não sai daquilo, mas não existe leveza, existe rigidez. E quando então algo sai dos trilhos, é a morte. Mas ela não perde a oportunidade de jogar na cara. A gente vai recordar, além dessa parábola do filho pródigo, né, do filho mais velho que joga na cara do pai, nas nossas relações, né, famílias que têm um irmão, um filho que é alcoólatra, que é drogadício, ou que está passando por alguma outra experiência bem desafiadora,
O pai e a mãe vai lá e dá atenção. Os outros irmãos descem o porrete, descem a lenha, vai para cima e arregaça tudo. Por quê? Porque existe a máscara da rigidez. Ele fez errado? Ele que pague. Ele é um descarado, ele é um safado, ele tem que sofrer mesmo. Vejam que existe aquela dor. Faz mal. A Rosana está aqui perguntando, Frei, tem pessoas que podem acumular mais de uma ferida? Sim, Rosana. A gente a todo momento, nós estamos aí tramitando nessas 5 máscaras e nessas 5 feridas. Nós sempre estamos tramitando. Só que normalmente tem uma que tem maior evidência. Ela tem raízes profundas na nossa vida. E aí então, nós temos que, ao olhar para isso, nos darmos conta de que, se conseguimos, vamos em busca de melhoria, de cura, de aceitação, de evolução, de amadurecimento. Se não damos conta sozinhos, pedir ajuda, né? Vamos lembrar aqui a sabedoria dos antigos. Uma andorinha sozinha não faz verão. Tá bom? Também aqui, Lu Andrade, bem-vinda. Bem-vinda também, uma das minhas mestras aí, a Ju Rezende. Bem-vinda, mestra. Que bom você aqui. Também Lourdes, bem-vinda aqui. Gratidão pela presença de todos vocês. Bem-vindo também, Marcos. Garoto Marcos aqui, nosso paroquiano. Bem-vindos todos vocês. Gratidão. Bem, dando continuidade aí, quando nós falamos então de todas essas máscaras e feridas, eu quero compartilhar com vocês que existem fases de cura dessas feridas. Primeiro, aqui eu vou compartilhar com vocês 4 pontos, tá bom? Primeiro de tudo, tomar consciência das máscaras que usamos e aceitá-las. Não, isso não existe. Não, gente, existe. Eu acabei de falar aqui para vocês há pouco tempo. Eu vivia no botão automático do masoquismo. E qual o problema? Vivia. Agora, qual que é o primeiro passo da mudança, da cura interior, da evolução, do crescimento, do amadurecimento? Consciência. Existe. Eu olho para você, eu vejo você, você existe, eu digo sim para você. Aceitar. Segundo ponto. Será que é isso mesmo? O que eu quero dizer com essa pergunta? Então, se existe um processo de acusação, de sofrimento, não é melhor o caminho, a postura, a posição, o lugar da autorresponsabilidade? Então, existe a responsabilidade do outro e a autorresponsabilidade que é a minha. Então, o que é de cada um? Olha, fulano fez aquilo ali, tá bom. É dele? Ele se responsabilize. É meu? Eu vou dar conta. Eu vou crescer. Cada macaco no seu galho. Terceira fase da cura das feridas. Se dar o direito de sentir o que precisa ser sentido. Os acontecimentos, os pais, as pessoas em geral. Gente, sentir o que precisa ser sentido. Uma pessoa me xingou, é claro que na hora eu vou sentir raiva. É claro que na hora eu vou ter sentimentos negativos. Sinta o que precisa ser sentido. Agora, esse sentimento que você está com ele, o que você vai fazer com isso? Aí está a sabedoria da vida. Tem gente que sente e bota para fora, e joga fora, rala abaixo. Tem gente que cozinha esse treco dentro do coração 50 anos, 70 anos, 20 anos. Eu vou
dizer um treco aqui para vocês, que eu acho que também vai mexer um pouquinho. Gente, doença tem nome de gente. Doenças crônicas têm nome de gente. Pensa nisso com carinho. Sente que precisa ser sentido e se libera disso. Então, primeiro ponto, aceita. Segundo, cada macaco no seu galho. Será que é isso mesmo? Responsabilidade do outro e autorresponsabilidade. Terceiro, sinta o que precisa ser sentido. Quarto, ao olhar para dentro de si mesmo, a pessoa se decide. Ela deixa de acreditar nas máscaras que lhe protegem, que na verdade nunca lhe protegem, elas só lhe fazem mal, e ela se decide a romper com isso progressivamente, passo por passo, para crescer. Então, é uma decisão sempre, sempre. Convido você que deixe de olhar para o outro nesse momento e olhe para si. Então veja, vera lá, eu tenho comportamentos de fuga, eu tenho comportamentos de a todo momento estar dependendo do afeto do outro, de estar procurando validações. Eu tenho um comportamento de sadomasoquismo, procuro a todo momento me ferir, chamar atenção. Eu quero a todo momento estar no controle de tudo e de todos. Eu tenho comportamentos rígidos. Isso vai justamente me levando a algo mais profundo. Então não é fuga, é medo de rejeição. Não é dependência dos afetos dos outros, é medo de abandono. Não é masoquismo, é receio de ser humilhado e de trazer o mundo nas costas. Não é controle, é medo de ser traído, traída, de passar pela frustração, pela raiva. Não é rigidez, é senso de injustiça. Pensa nisso com carinho, para você. Não é para julgar o outro. O Bert Helling, ele diz uma coisa muito interessante. Cada vez que você julga alguém, você revela uma parte sua que precisa de cura, que precisa de ser olhada, que precisa de vir à luz. Né? Aproveitando aqui, um grande abraço aí para o Bruno Tamacoldi, um grande amigo meu, lá de Petrópolis. Também bem-vinda Roberta, bem-vinda Renata Fernandes, Verônica Oliveira, bem-vindo também Iago Schmidt. Iago, tanto tempo que a gente não se vê, cara, manda um oi lá para mim, né? Bem-vinda também Andréia Freire, Fafis, a Patrícia Batista, Zezé Marinho lá de Belmonte, bem-vindos, bem-vindas, bem-vinda aí também Kelly Alves. Que bom vocês aqui com a gente. Também aqui, a Yara fez um comentário, deixa eu ler aqui. Até conhecer o Senhor, eu não entendia que por muito tempo eu tinha essa dependência, né, a máscara da dependência. Com a bênção de Deus e as suas palavras, eu tenho trabalhado muito. Aprendi a dizer não. Fantástico, Yara. Fantástico. Fantástico isso. Aprendi a dizer não, pois tinha medo de magoar as pessoas. Uma dependência que por tempo me acompanhou. A Yara de novo escreve: precisamos admitir nossas máscaras para nos libertarmos delas. Corretíssimo, porque o primeiro passo é a consciência. A Kelly Alves coloca assim: verdade, a partir da aceitação é mais fácil buscar mudança. Sempre, né? Sempre. TT de Paula, lá de Juiz de Fora, bem-vinda, TT, gratidão aí. Então veja, gente, que não é aqui para que a gente instaure um tribunal, tá? Não é um tribunal. Você tem essa máscara, então você tem essa ferida e você vai pagar por isso. Não é esse o caminho. Eu convido vocês, se alguém não viu ainda,
Veja o filme A Cabana, né? Tem o ator, um dos atores principais lá, que é o Mackenzie. O Mackenzie, a todo momento, ele julgava todos, ele condenava todas as pessoas, ninguém prestava para ele. Só depois que ele fez a experiência de ser filho, é que ele saiu do tribunal. Então, é justamente esse caminho. Saia do tribunal, você e eu não somos juízes de ninguém, também não somos a vítima, também não somos o réu, nós somos nós mesmos. Só isso. Nós somos gente. E se até hoje, eu e vocês, nós tivemos comportamentos baseados, deixa eu olhar aqui as máscaras que eu não vou lembrar de todas, né? É muita coisa para o meu juízo. Se nós até hoje tivemos máscaras, comportamentos, palavras, atitudes que são de rigidez, de controle, de sadomasoquismo, perdão, de dependência e de fuga, gente, a gente teve. Alguém fala assim, sempre, né? Quero compartilhar isso com vocês. Sempre nós vamos ter. Pense um povo abençoado e bom de lembrança do passado, é povo de casa e povo de igreja. É terrível, mas é verdade, né? Alguém chega para mim, por vezes, aqui em Itapevi, graças a Deus não, né? Mas, às vezes alguém chega e fala assim, Frei, fulana, há 20 anos atrás fez isso e você chama ela para ser ministra da Eucaristia. Oxe, ela faz hoje ainda? Não. Ela já se confessou? Já. Ela mudou de vida? Já. Então, meu irmão, toma conta da sua vida. A vida é uma só, toma conta dela. Deixa de ser fifi fofoqueira. Para de ficar olhando pela fresta da janela da vida dos outros. Em nome de Jesus. Né? Então, a gente dá risada com isso, né? Pessoal que é da minha idade para cima vai lembrar da fifi fofoqueira, mas é justamente a gente lembrar de que nós estamos em processo. Tem gente que está estagnado. Quem está ficando para trás é ele. Quem vai se lascar é ele, é ela. Nós podemos o quê? Colaborar. Sempre. Eu digo isso para vocês, e já está quase na hora de eu terminar, né? Eu digo isso para vocês, eu gostaria que nenhum dos meus paroquianos bebessem, no sentido de ficarem alcoolizados. Eu gostaria de que nenhum paroquiano meu se drogasse. Eu fico o quê? Na torcida, na oração e na colaboração. Só isso. Bem-vindo, Sérgio, meu primo. Gratidão aí por ter chegado aí. Grande abraço para você, para seus pais, para sua irmã. Bem-vindo. Então, cada um toma conta da sua vida. E o processo é sempre de crescimento. Gente, nós não precisamos nos torturar. Porque em algum momento a gente fez errado. Você tomou consciência. Boa noite, Marcos, bem-vindo. Você tomou consciência naquele momento de que no passado você fez algo de errado? Você fez? Se desafie a si mesmo a dar o melhor de si a partir de hoje. Faça um pouco diferente. Você sacaneou, desculpa da expressão, mas é essa para todo mundo entender. Você sacaneou com alguém, converse com essa pessoa. Frei, ele não vai me entender, problema dele. Saia do controle, saia do controle. Nós não controlamos vida de ninguém. Pai e mãe que quer controlar a vida de filho, é que nem manteiga dentro da mão da gente, sai tudo aqui pelas frestas. Nós não temos controle, nós não temos. Então, não é um movimento em que a gente julga o outro.
a gente enquadra o outro. Não é isso. É um movimento de liberdade, de leveza. Sempre, sempre. Eu posso colaborar, eu posso ajudar, eu quero colaborar, eu quero ajudar, mas se o outro não quer, problema dele. Nós não somos salvadores da pátria. Tá aqui assim, boa noite, meu irmão. Às vezes as pessoas olham por você ser meu irmão, achando que eu não posso errar. O Douglas, meu irmão, está colocando, né? Mas os outros têm que saber que a maior máscara é não admitir o erro, mas quando admitir esse erro, a máscara é desfeita. Correto. É a questão da comparação, né, Douglas? Que está lá na última máscara, que é a rigidez, e a ferida é a injustiça. Então, nós não podemos comparar, né? O Douglas está colocando isso, gente, porque como eu sou padre, tem gente que fala assim, mas você é irmão do padre, você não pode errar. Eu erro, né? E olhe que se eu erro uma vez só por dia, eu estou ainda no lucro, né? A gente erra mais vezes. Todos nós. Então, entender o erro como um processo. O Sérgio está colocando assim, só não podemos não aprender nada com o erro. Perfeito, Sérgio. Perfeito. Isso mesmo. O erro para nós é um processo de acerto. Só que entre o erro e o acerto existe uma coisa chamada consciência, que cada um tem. Tem gente que vira e fala assim, cara, agora que a minha chave virou, agora que a minha ficha caiu. É a consciência. Então, eu já tenho que concluir, né, que nós já estamos nos 53 minutos, é só uma hora. Quero deixar isso para vocês como um aprendizado da minha parte, que eu compartilho com vocês, de que não é olhar para o outro, não é julgar o outro, não é enquadrar o outro. O caminho é outro. O caminho é de olhar para dentro. Às vezes, meus amigos, olhar para dentro é muito mais desafiador do que olhar para frente, para fora. É o mais desafiador. Porque quando eu olho para frente, eu vou comprar um carro, eu vou fazer uma casa, eu vou fazer faculdade, eu vou conquistar isso, eu vou viajar. Eu estou olhando para frente. Mas e aqui? E aqui? Como é que é aqui dentro? Como é que é aqui dentro? Como é que é? Olhar para dentro. Olhar. Sempre. Olhar para dentro. Eu quero terminar aqui. Quero fazer um breve movimento com vocês. Se você puder, você feche seus olhos. Se você puder, se você quiser, se fizer sentido para você, fique com os olhos abertos. Mas eu quero lhe pedir, lhe convidar a você olhar para você mesmo e olhar para os seus erros. Tudo que você fez até hoje, eu fiz até hoje, nós fizemos até hoje. Todas as bagaceiras, todos os erros, todas as lambanças. Olhar para tudo isso. E quem sabe tem um que aconteceu mais vezes, repetiu-se inúmeras vezes, ou até hoje, quando a gente olha para isso, dói. Porque a gente fez mal para nós mesmos,
para a gente mesmo ou para alguém. Então, eu quero lhe convidar a você olhar para você mesmo e para os seus erros ou para o seu erro e dizer: eu agora vejo você. Eu dou para você um lugar no meu coração. Se você veio na minha vida, é porque você quer me trazer alguma aprendizagem. Até hoje, erro, eu briguei com você. Eu te xinguei. Eu lutei contra você. A partir de hoje, não. A partir de hoje, eu digo sim para você. E eu quero gastar, a partir de hoje, todas as minhas forças, todas as minhas energias para aprender com você. Eu quero positivamente sugar de você todo o aprendizado que você pode me dar. Eu quero. Eu me abro a isso. Eu me permito a isso. Se você veio na minha vida, é para me gerar aprendizado. Portanto, eu vejo você como meu mestre. Eu olho para você te incluindo, dando para você um lugar no meu coração. Veja, gente, que fica muito mais leve. Tá bom? Eu vou terminando por aqui. Gratidão a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que o que foi hoje compartilhado de alguma forma faça sentido para o coração de vocês, para a vida de vocês. A Rosana colocou assim: acho que nem nos enquadrar, mas olhar para dentro com um olhar carinhoso. Com certeza, Rosana. A Neuza Raquel, Frei, que maravilhoso tudo isso. Que bom, Neuza, que bom que está lhe ajudando. A Yara, como eu tenho enriquecido minha aprendizagem com o Senhor. Minha eterna gratidão ao Senhor por trazer esses aprendizados, essas palavras para enriquecer nossa vida. Deus abençoe, boa noite. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite para todos vocês. Gratidão de coração. Espero ter colaborado com o crescimento, com a evolução, com o amadurecimento de todos vocês. E se alguma coisa ficou, que fique o que gera aprendizado e o que não faz sentido, que a vida leve. E assim nós seguimos. Sexta-feira que vem nós nos encontramos, dia 2 de outubro, aqui às 8h15 da noite. E para quem puder, toda segunda-feira, 7h07 da manhã, a minha live oracional. Participe com a gente. Um grande beijo para todos. Fiquem com Deus. Suave na nave. E assim seguimos. Tchau, gente. Muita luz para todos vocês.